2 semanas você vê aqui no Pajuçara Amanhã, no Fique Alerta, no Jornal da Pajuçara, diariamente a cobertura completa das enchentes e dos impactos causados por elas em Alagoas. Por trás de tudo isso estamos nós, os profissionais que de alguma forma nos envolvemos com aqueles casos e aquelas pessoas que aparecem na televisão. Assim como você, nos comovemos, nos impressionamos, mas conhecemos bem o nosso dever em mostrar imagens e fatos que o telespectador quer assistir. O Pajuçara Amanhã apresenta agora tudo o que acontece por trás das câmeras. E você não vê. O município de Joaquim Gomes, a 72 quilômetros de Maceió, também foi muito castigado. Os moradores voltaram à Ilha Angelita para procurar em meio aos destroços o que ainda pode ser aproveitado. Eu estive aqui em União dos Palmares na sexta-feira passada, quando tudo começou. Aqui nessa parte baixa da cidade, o cenário de destruição é ainda maior. Uma tragédia como essa muda a vida não só dos moradores que perderam tudo o que tinham, mas também dos profissionais que atuaram direta ou indiretamente na cobertura dos fatos. Os depoimentos e as histórias desses profissionais mostram que a profissão de jornalista vai além de relatar o que se vê, exige também humanismo e amor pelo que faz. Quando eu vi o teto da parada de ônibus assim perto de mim, eu me apavorei. Foi realmente chocante. Nós estamos de barco, passando exatamente por cima da estrada. E como vocês podem ver, a parada de ônibus e as casas estão totalmente debaixo d'água. Quando eu cheguei em casa, eu demorei para acreditar naquilo que eu estava vendo, naquilo que eu vi. As cidades mais pareciam que foram jogadas bombas. É horrível você ver que cidades, que a vida de pessoas, né? Toda uma história de vida de pessoas, casas, retratos, fotografias, lembranças, móveis foram levados. Então, assim, é um drama que a gente leva para o resto da vida, como profissional, como pessoa, né? A gente fica mais humano diante de situações como essa. Eu acredito que isso tudo vai refletir bastante na minha vida profissional daqui para frente. O repórter cinematográfico Rodrigo Rocha e o apresentador Genan Lopes foram os primeiros a chegar a um dos locais da enchente em União dos Palmares no dia 18 de junho. E o que era para ser uma cobertura jornalística normal ganhou a dimensão do tamanho da tragédia. A equipe virou vítima da enxurrada e, assim como os moradores da cidade, eles ficaram ilhados por mais de 24 horas. Teve um momento na entrada da cidade onde a gente passou com o carro, tinha algumas pessoas ainda em um restaurante, vizinho a um posto de combustíveis, as residências estavam intactas, não tinha nem perigo de alagamento nessa área. Quando a gente foi dar uma cobertura jornalística na parte, no principal, no foco, onde estava acontecendo mesmo a cheia na cidade de União dos Palmares, quando a gente retornou, as casas estavam sendo invadidas pelas águas, né? E no semblante das pessoas, o desespero, né? Mostra aí embaixo, Rodrigo, a correnteza que tá, olha. Isso aqui, olha, mostra aqui, Rodrigo, na entrada, olha. Isso aqui, olha, gente, é a velocidade, tá certo? A rapidez com que a água tá subindo. Eu passei com o carro, não deu para voltar. Eu estava no local, fazendo as imagens. Daqui a pouco o cara veio correndo, olha, tira o carro de onde se colocou, que já tá cobrindo o pneu. Eu disse, aonde, cara? O carro tá numa rebanceira já, um lugar alto. Eu disse, pronto. No centro tá 2 metros já de água. Eu disse, então, a gente não sai mais daqui, não. Acabou de cair um muro da residência, a gente vê sofá sendo arrastado aí pela correnteza. Ele ficou o resto da noite sem poder abrir a porta do carro, que a água já tava em cima, quase do para-brisa. Era subir mais um palmo, abrir o vidro e pular. E seja o que Deus quiser. Eu pensei mesmo que era o fim do mundo. Eu pensei que ninguém voltava para casa mais não naquele dia. O caminhão já está praticamente submerso, inclusive a parte do teto. As pessoas estão em cima do teto, mas daqui a pouco desaparece o caminhão. Eu usava a minha luz do meu equipamento, tanto para registrar como também para ajudar os que precisavam, porque eles precisavam de luz, já que estava faltando energia. Então eu tinha que aproximar o máximo possível deles para ganhar na minha imagem e também oferecer-lhes a luz que eles precisavam para resgatar o pessoal. Repórteres e cinegrafistas fazem um trabalho de campo, mas é aqui na redação onde tudo começa, com a apuração das informações pelos produtores. Mesmo sem ter visitado as cidades atingidas pelas enchentes, esses profissionais também se comoveram com as imagens da tragédia e o drama dos desabrigados. A partir do momento que chegou a primeira fita, que foi da Kelly, vinda de Rio Largo,
foi que eu pude ver o tamanho dessa tragédia. Casas totalmente destruídas, a gente tem imagem de casa caindo. A imagem do salvamento daquela senhora em Rio Largo, que é impressionante. A minha sobrinha que mora aí, né? Aí a gente veio ajudando a tirar as coisas. Que quando a gente começou a tirar, aí a água subiu de vez. Então, quando a gente viu aquilo, todo mundo parou na redação, olhou, impressionado com o que estava acontecendo. Sempre que eu via chuva de noite, eu sabia, poxa, é muito trabalho amanhã. E eu sei que tem muita gente sofrendo nessa hora. A hora que você informa que o telespectador está vendo, que o telespectador é tocado também, que ele deve sentir da mesma forma pela questão humanitária da situação, ele vai lá e aí ele ajuda. Então, a gente tem que ver também o papel que nós representamos nessa hora. É importante a gente passar para as pessoas o risco que se corre morando numa área como essa, né? E que quando a natureza quer, vem e leva tudo. O poder das imagens, né, o conteúdo das matérias, eles mexem com todos os profissionais que trabalham nessa área indiscutivelmente. Eu tenho 15 anos, além que trabalho já na imprensa, e aprendi que a gente tem que ser imparcial e o mais frio possível. Mas também não esqueci de ser ser humano. Então é impossível você não se comover diante de uma situação como essa. E eu me lembro muito bem, aqui até uma confidência de bastidores, na nossa reação na segunda-feira após tragédia, quando no intervalo, a gente, ou durante as matérias, a gente comentava entre a gente, né, Aline? Nossa, que coisa absurda, é impressionante. Até porque nós estamos falando de vidas. Foi impossível não se emocionar, muitas vidas né, destruídas, muitas vidas destruídas. A gente se emocionou bastante, inclusive a gente revê as imagens e eu fico arrepiada. Realmente eu estava aqui no sábado, quando começaram todas as imagens, com toda a tragédia, e realmente foi tocante, mas foi bonito ver toda a integração de toda a equipe aqui da TV Pajuçara, de todo o Pajuçara Sistema de Comunicação, porque a gente sabia, como bem disse aí o nosso colega repórter, segunda-feira a gente ia ter muito trabalho pela frente. Foi o que a gente imaginou e está tendo bastante até agora. Realmente eu acho que a nossa função como comunicadores, Oscar, aumenta bastante nesse momento. Não apenas para a gente transmitir essa humanidade que a gente sente, né, por conta das imagens que a gente vê, porque a gente não foi lá, né? A gente não foi lá, mas a gente sabe o que acontece, a gente conversa com pessoas que estiveram lá e sabe que realmente a situação é muito dura no interior do nosso estado. Nosso papel também é reforçar para você a sua capacidade de sensibilizar, de ajudar, de, sobretudo, de se indignar. A gente não pode achar que uma situação como essa é uma situação normal e que isso pode acontecer outras vezes. Infelizmente, quem vai pagar o preço são as pessoas que são menos necessitadas aqui no nosso estado. A gente tem que continuar... É a maior tragédia da história de Alagoas. Maior tragédia. Nós estamos diante da maior tragédia da história de Alagoas. Que isso sirva de lição para a gente, não apenas para a gente exercitar o nosso lado humano, não é, Oscar? Mas também para que a gente possa ser crítico e cobrar do poder público a situação de melhorar as condições de vida dessas pessoas, que saiam dos abrigos, que possam ter suas casas outra vez e recomeçar a vida, que já não era fácil antes dessas enchentes. É verdade. Não é, Oscar?